Olá, book lovers, daqui Patrícia Ferreira de Lapissa Write e bem-vindos à minha primeira opinião aqui no canal, que eu não faço há muito tempo. E esta opinião vai ser diferente, vai ser complicada e vocês já sabem porquê, ou não, talvez não. E vocês já podem perceber que este vídeo vai ser complicado e diferente e mais sério daquilo que eu normalmente faço, porque eu estou sentada na minha secretária e não na cadeirão que está ali atrás. Este assunto vai ser muito, mas mesmo muito complicado de discutir, porque é um livro que eu acho que deveria de ser lido por toda a gente e eu vou explicar porquê. Tanto que eu tenho aqui uma página só escrita acerca daquilo que eu tenho que falar aqui, porque é importante, eu não posso me esquecer de nada e vai estar aqui tudo e espero que gostem. Isto é uma opinião sem spoilers, mas pode conter um pouco de spoilers, porque lá está, depende da pessoa que estiver a ver este vídeo, o que é que acha que é spoiler ou não. Por isso já estão avisados. Eu vou falar da Nowhere Girl, de Amy Reed. Falam de 3 raparigas que se conhecem e devido a uma delas estar agora a viver numa casa em que a antiga adolescente que vivia lá ter sido acusada de mentir acerca da sua violação, suposta violação, ela vê indícios no seu quarto de situação que se passou e devido a isso elas encontram uma maneira de se vingar desta situação com The Nowhere Girls, que é uma espécie de movimento acerca de mulheres que querem ajudar mulheres a serem melhores, a saber como é que devem ser tratadas por homens e também a ajudar pessoas que são vítimas que já sofreram, infelizmente, de violação. Eu vou falar de certos pontos desta história, eu não vou falar muito do que é que se passa aqui, eu vou só falar do que é que eu gostei, das personagens, da lógica, do plot e da intriga que existe nesta história. Eu acho que nunca vi tanta diversidade num livro como vi representado aqui da Nowhere Girls. Eu vi raparigas que eram lésbicas, eu vi raparigas que eram consideradas galérias. Eu li sobre personagens que queriam ser mulheres, eu vi personagens que sofrem de autismo e vê-se como é que elas se sentem. E eu vi, enfim, um grande leque de diversidade neste livro que eu acho que está muito bem representado e que nos ajuda a entender um grande ramo do que é ser mulher, do que é ser rapariga adolescente naquela altura em que nós não sabemos o que fazer e nós somos pressionados de todos os lados a ser bem comportada. Sabem o que é que eu estou a dizer, certo? Mas eu gostei de todas as personagens, mesmo aquelas que não gostavam do incentivo de Nowhere Girls, porque eram as mazonas que achavam que os homens é que têm razão, porque era uma cidade que infelizmente é pequena. Porque é que eu estou a usar tantas vezes isto? Ok, eu disse que ia ser sério, mas a minha personalidade, vocês já sabem como é que ela é. Isto é um leque de feminismo e raparigas e adolescentes que é bem representado nesta história, que nós vemos como realistas, porque nós pensamos e sentimos da mesma maneira como elas se sentem. Eu não pude deixar de sentir empatia com nenhuma das personagens. Qualquer frase, qualquer sentimento, qualquer... até mesmo na parte em que nós vemos que elas falam sobre sexo, eu não posso deixar de pensar da mesma maneira que elas, porque em certo ponto nós achamos aquilo que elas achamos, mas a diferença aqui, neste livro, é que elas falam entre si. Nós não temos essa vontade, que eu acho que é muito mal representada, infelizmente. E nesta história nós vemos como as mulheres da Nowhere Girls em reuniões acerca desses aspectos. Falam sobre rapazes, falam sobre o que é que acham, o que é sexo para elas, o que é ter um namorado em que diz mesmo: eu preciso que faças, dói, eu quero que faças. A citar uma das frases que existe neste livro: se não queres que eu aproveite-me de ti, porque é que estás a usar uma saia tão curta? É este tipo de mentalidade que infelizmente existe. Infelizmente existe, ninguém pode dizer-me: não, os rapazes são super, super educados, são super meigos. Não venham com essa história, porque não é verdade. Primeiro porque famílias, principalmente... peço imensa desculpa, mas não sabem falar com os filhos acerca de sexo. Não sabem, não fazem ideia de como é que abordar esse assunto, principalmente porque é um assunto bastante embaraçoso. Mas porquê é que deveria de ser embaraçoso? Porque
Sinceramente, é uma coisa que acontece, é uma situação que vai sempre acontecer, não vale a pena estarmos a fugir desse assunto, deveria de ser falado abertamente, porque senão, como uma grande atriz disse num discurso que eu infelizmente não me lembro quem é que foi, peço imensa desculpa, mas eu vi isto, porque senão os homens, as raparigas, vão ter que aprender isto na internet. Na internet. Os homens, principalmente os rapazes, infelizmente, num site que eu não posso dizer o nome, não sei se posso dizer o nome no YouTube, em que infelizmente mostra como é que as mulheres são usadas e que não te mostram o que é ser uma pessoa sexualmente ativa. Um mundo praticamente imaginário em que as mulheres praticamente cedem a qualquer tipo de situação. É assim que eles aprendem. E é isso que me faz muita confusão. Há famílias que estão a falar com os filhos sobre sexo, mas não tão abertamente como se deveria de ser chamada a atenção e isso, infelizmente, ainda acontece. É uma coisa que está a mudar, graças a Deus que está a mudar, mas que deveria de ser mais atingido. E uma das maneiras que isso ajuda é mesmo uma data de raparigas, um grupo de raparigas, diferentes raparigas, não só do mesmo grupo, mas atletas, raparigas adolescentes que são um bocadinho mais tímidas, raparigas que são um bocadinho mais abertas, raparigas que até mesmo não sabem falar e que têm medo, até timidez de falar. Acho que deveriam se reunir e ter as suas próprias conversas em que podem tirar as suas próprias dúvidas com diferentes raparigas de diferentes idades. Acho que isso era saudável. Acho que isso é saudável, sinceramente. Porque, como acontece neste livro, eles reúnem-se e falam, e acho que isso faz com que elas entendam o que é ter um namorado, o que é que acontece, o que é que não acontece. Será que nós devemos dizer sim, eu quero que tu faças, ou apenas consentir? Ou saber o que é uma relação em que existe aquela situação de eu quero perder a minha virgindade contigo. Elas próprias dizerem isso é um ato de consentimento. Mas agora, porque é que um rapaz diz está-me a doer, eu preciso que o faças, eu necessito, é isso que me faz confusão, mas infelizmente ainda existe, e neste livro retrata muito bem essa situação. Existe a parte em que ele diz mas é muito desconfortável, sabes, eu estar assim. Porque é impressionante, porque as mulheres adolescentes pensam logo, oh meu Deus, se eu não fizer nada ele vai me deixar. Se eu não fizer alguma coisa ele vai ir para outra, para ser mais rápido, para ser mais fácil. Mas a situação é, se um rapaz diz isso, a primeira coisa que vocês têm que pensar é, se ele está-me a pedir isto, se ele está a dizer que eu preciso, mas não me está a perguntar se eu quero, não vale a pena. Aviso, não vale a pena ter uma relação assim. É uma relação em que o homem decide, é uma relação em que o rapaz decide, não. É uma decisão mútua, é uma decisão que devia de ser falada e não porque existe aquela desculpa, está-me a doer. E é isso que existe nesta história. Nós temos diferentes raparigas em que têm diferentes opiniões de sexo, umas que adoram sexo e outras que não adoram, porque, lá está, acham que é um trabalho que deve ser feito, porque o rapaz quer. Eu acho isso... Mas que acontece! Acontece, acreditem, acontece. Eu lembro-me quando era adolescente e nós estávamos a falar a minha primeira vez vai ser assim, vai ser a pliques e não sei o quê. Acontece que muitas das vezes a primeira vez é maltratada, infelizmente, porque ou é pressionada pelo namorado, ou porque tem tanto medo que o namorado deixe que faz, ou porque decidiram mutuamente acontecer e infelizmente a primeira vez não foi boa, porque infelizmente ela sentiu-se bastante desconfortável e ela não conseguiu sentir aquilo que ele sentiu e não consegue dizer, olha, eu gostava que fosse assim, eu gostava que fosse desta maneira. As adolescentes de hoje em dia, mulheres até mesmo, têm medo de virar-se para o homem e dizer, eu não senti prazer, eu não senti qualquer prazer a ter relações sexuais contigo, eu quero que isto resulte, ou quero que tenha prazer nesta situação para que não sinta que é um trabalho. Acho que isso é necessário saber. E é isto que está apresentado nesta história. E o facto de este livro abordar estas situações todas fez com que eu amasse este livro, porque são situações reais. São situações que nós, como mulheres, às vezes temos medo de falar porque sentimos bastante incomodadas com esse assunto, mas os homens falam de sexo a toda a hora.
Porque é que nós temos medo de dizer sexo? Palavra de sexo, qual é a situação, qual é o problema de nós dizermos que gostamos de sexo? Isso não vai dizer que nós somos caldérias ou que andamos por aí com tantos. Não, não é. É uma coisa saudável, é uma coisa que deve de ser discutida. Mas há que saber discutir, há que saber dizer que deve de ser discutido. Não é, oh meu Deus, eu fiz sexo. E o mais impressionante é que se alguém, ainda por cima, isto acontece mais de uma vez, isto acontece tantas vezes, quando uma rapariga diz assim, eu perdi a minha virgindade, oh meu Deus, parece que acabou o mundo inteiro. Parece que toda a gente, todas as raparigas que nós somos consideradas amigas, dizem-se, oh meu Deus, eu não acredito que fizeste isso, oh meu Deus. Mas conscientemente está a pensar tipo, para ela própria, oh, eu também quero saber como é que isto é. Eu quero saber o que é perder a virgindade, mas ao mesmo tempo, oh meu Deus, ela está a ser tão galera, ela está a perder a virgindade. Tipo, não deveria de ser assim. Nós como mulheres não devíamos de falar mal a umas às outras. Não deveria de ser assim. Nós devíamos de apoiar-nos umas às outras. Porque se isso não acontecer, o que é que vai acontecer? Nós somos umas bitches para umas às outras. Nós somos umas malcriadas umas para com as outras, nós nunca estamos em concordância, nós falamos mal da maquilhagem ou da roupa ou etc. Ou porque ela está com isto ou ela começou a andar com aquilo. Porquê? Porquê é que deveria de ser assim? Os homens não são assim. Os homens apoiam-se para tudo e mais alguma coisa. Meu Deus, até eles praticamente dizem que é um Deus uns para os outros. Por causa das situações que acontecem. Como? Como é que nós, mulheres, conseguimos virar-nos umas contra as outras tão facilmente, mas os homens não? Expliquem-me. Expliquem-me porque é que deveria de ser assim. Porque é que nós, como mulheres, como dizemos que precisamos de feminismo, ainda por cima nos viramos umas com as outras? Como? Como é que é possível? Eu preciso saber, porque eu não entendo. Eu sou uma das raparigas que tenta ver os dois lados de duas moedas, como querem dizer. E eu sou uma daquelas raparigas que não importa o que é que aparece exteriormente, mas sim aquilo que está por dentro. Se é que eu estou a fazer-me entender, eu não sei. Mas eu acho que eu não quero perder o meu tempo, eu não quero mesmo perder o meu tempo a discutir quantas namoradas ou namorados as pessoas tiveram. Eu não quero discutir sobre isso. Eu não quero, de todo, discutir sobre essas coisas. Ou discutir sobre o que é que aconteceu com aquela pessoa que andou com aquela pessoa. Não. Eu não quero estar a falar mal de uma rapariga ou de uma mulher sem saber nem conhecê-la. E infelizmente eu já fui assim, eu já tive estes problemas. E ainda vou ter, de certeza, porque nós, como mulheres, somos umas barcas umas para com as outras. Infelizmente. Mas eu ainda tento ser um pouco pé no chão e tentar ser firme acerca destas situações. Mais uma vez, eu vou salientar a tal frase, mas eu amo-te. Isto dói não fazer nada. A sério? Tens mãos. Essa é a minha resposta para todos os homens que dizem às namoradas ou mulheres a dizerem mas isto dói. Eu quero fazer. Não. Tens mãos. Faz. Tu. Ok? Se ela quiser, ok, é consentimento, é decisão mútua, ok? É uma decisão mútua entre pessoas, não precisam de pressionar, é uma questão de falar. Lá está, neste livro também é falado como as mulheres, quando não têm muito prazer, sentem que não gostam de sexo. Isto é falado neste livro, isto é falado e eu acho que é fantástico a maneira como falam acerca de sexo, acerca de ser namorados, em como às vezes é necessário dizer mesmo, olha, eu não estou a gostar desta situação, eu gostava de melhorar em relação a isto, porque tu estás a sentir prazer, eu não estou a sentir prazer nenhum. Acho que é uma questão de comunicação. Mas uma das partes que mais me deixou espantada, e que já falei aqui também, mas vou salientar mais uma vez, é que numa das partes em que elas estão a falar, uma das raparigas disse que pensava que a virgindade era uma escolha deles, não delas. É fácil uma família, uma mulher, uma mãe, até virar-se para a filha e dizer assim, tu apenas deves de perder a tua virgindade quando te sentes confortável com isso. É fácil dizer até quando amas alguém e sentes que estás preparada para perder a virgindade com essa pessoa, deves falar com essa pessoa e
mutuamente e com consentimento, chegar a uma conclusão ao que devem de fazer ou não. E lá está, se vocês não se sentem confortáveis, lá está, a falar com os filhos acerca de sexo, pelo menos dar essa perspectiva, porque eu não sei porquê, mas eu sinto que há adolescentes, mesmo mulheres, que pensam que é a escolha deles. Eu por alguma razão penso nisso, por alguma razão eu vejo isso acontecer muitas das vezes. Por alguma razão eu vejo muita gente a dizer: a minha primeira vez foi horrível, a minha primeira vez foi assim, foi desconfortável, eu não estava preparada, eu não sentia-me confortável com a pessoa que estava. E acreditem, esses testemunhos fazem-me pensar, às vezes fazem-me até questionar. E é por isso que quando eu vi esta situação neste livro, eu não achei de todo surpreendente, porque uma grande parte de mim pensava assim. Pensa que o facto das pessoas não falarem sobre isso faz com que elas pensam que é a escolha deles. E não é, de todo, não é. E é por isso que eu acho que este livro deveria ser publicado em Portugal, porque isto até devia de ser dado a todas as mulheres, para as pessoas, para as mulheres adolescentes até lerem e sentirem vontade de falar sobre isso, porque não é tabu, não é. Estamos no século XXI, por amor de Deus. Como é que este tema ainda é tabu? Expliquem-me, eu não consigo entender. Há milhares de séries para adolescentes em que falam sobre isso, ainda por cima de forma má ou até de forma boa. E mesmo assim, há famílias que não conseguem falar. E eu acho isso surpreendente, a sério. Em relação às personagens principais, eu adoro Grace. Adoro Grace porque é uma rapariga bastante cheinha, ou seja, considera-se gordinha, que é muito tímida, mas que nós vemos ao longo deste livro, ao longo da maneira como é que eles falam sobre estas coisas, faz com que ela sinta-se mais corajosa para si própria e goste mais de si. E eu acho que isso é completamente importante neste livro, assim como Rosalina. A Rosalina era uma rapariga que armava-se em forte e finalmente admitiu que necessita de ajuda, necessita de alguém ao seu lado, e eu acho isso incrível. Depois temos Erin. Erin é a minha personagem favorita nesta história, que é uma rapariga com autismo, que infelizmente não teve das melhores infâncias e adolescência, e nós vemos como é que ela se sente, vemos a maneira como é que ela se sente acerca da situação da violação. Ela é das melhores pessoas que eu vejo nesta história e está muito bem representada. E lá está, e como eu disse, este livro fala de imensas reuniões em que raparigas até admitem que não sabem se foram ou não violadas, porque não disseram que sim nem que não, e que estavam bêbadas, por isso elas não sabiam se estavam a ser violadas ou não. Por isso, estando bêbadas, primeiro de tudo, estando não conscientes acerca do que estão a fazer, é violação. É violação. Se a pessoa não pergunta se está bem, então não deve fazer nada. Isso deveria de ser quase implícito. E quando nós temos aquele testemunho, eu fico a pensar: quantas mulheres é que não pensaram nisto? Quantas mulheres é que não pensam nisto? Quantas? É que faz-me imensa confusão. E nós temos a personagem principal, temos a personagem a que se deve este tema todo, que é uma das raparigas que fugiu, que nem aparece muito no livro, em que foi violada por pelo menos três rapazes. E a reação de toda a cidade foi que ela era uma galdéria. Ela era fresca. Porque diz que foi violada por 3 rapazes e queria justificar esse ato de sexo como sendo um crime, em que eles pensavam que era uma desculpa para aquilo que aconteceu. Como? Como assim? Como? Ela estava bêbada, ela não estava consciente, aconteceu aquelas 3 coisas, 3 homens, 3 rapazes, em que não lhe perguntaram se ela estava bem, em que não perguntaram se ela estava consciente, em que viram que ela estava praticamente desmaiada e usaram-na. Por isso, não.
quando uma rapariga não consegue estar consciente, quando uma rapariga está embriagada, não. É um não. É um não. Não significa que, por ela estar bastante alegre, por estar quase a rir, que vocês devem de aproveitar-se dela. Não, de todo, não. Não se deve fazer isso, não. Acho que deveria de ser praticamente... Eu nem sei o que dizer. Sinceramente. Não sei. Isto é uma coisa que deveria de ser falada mais vezes. Mas até a mim me custa falar, porque não foi apenas uma neste livro, foram várias. Mas isto é um livro. Agora imaginem à vossa volta quantas pessoas é que já não sofreram desta situação. Porque havia um engraçadinho que pensava que poderia aproveitar-se de uma situação que era fácil de controlar. Porque não conseguia dizer que não. Ou porque uma namorada disse que não e mesmo assim ele forçou-a. Ou porque um desconhecido conseguiu tapar a boca de uma rapariga e forçá-la Isso é uma escolha que as pessoas fazem. Mas as vítimas não fizeram essa escolha. As vítimas não fizeram de todo esta escolha. E elas vão ser marcadas para sempre com esta escolha. Porque houve um filho da mãe que pensou, ok, ela está bêbada, ela está sozinha, ela é minha namorada e eu posso fazer o que quiser. É uma coisa que faz-me confusão em como ainda acontece, como ainda existem estas situações. E parte-me o coração esta situação, porque não deveria de ser assim, não deveria de todo ser assim. Existem linhas seguras para falar sobre isto, existem pessoas que vocês podem contactar, existem ajudas para estas situações ou até mesmo para saber como é que é lidar com esta parte da nossa vida que é um bocadinho mais confusa, que é perfeitamente normal. Principalmente porque, lá está, como eu disse, não é muito falada e deveria ser mais falada. Eu vou deixar aqui contactos e sites em que vocês podem pedir ajuda e falar se vocês necessitarem. Mesmo assim, este livro também fala de uma coisa que também não é muito falado. Só porque é um homem, não significa que ele quer, ok? Também vai para as mulheres este aviso. Porque nós temos aqui uma parte, temos aqui uma representação muito boa em como uma rapariga tenta aproveitar-se de um rapaz. Só porque ele é rapaz, ela pensa que pode fazer. E, exato, é chocante. Não é chocante. É uma coisa que também acontece, que deveria de ser mais falado e que não deveria de ser tabu. Porque sim, isto não é só para as mulheres, isto também é para os homens. Vocês não podem de todo rir-se de um homem porque sofreu de violação ou rir-se de um homem porque pensa que ele é fraco. Não, são coisas que acontecem, são coisas que, infelizmente, deveriam de ser mais faladas, deveriam de ser mais abordadas, porque é assuntos que, infelizmente, às vezes não têm controle, porque, lá está, não são escolhas das vítimas, são escolhas das pessoas que vão agredi-las. Não é uma escolha deles. E acho que deveria de ser mais falado, porque eu sei e temos consciência de que não é só as mulheres que sofrem desta situação, mas também homens. Não ponham-se a rir, nem se ponham a rir desta situação quando alguém, olá Félix, quando alguém diz este tipo de situações, ou seja, que um homem foi abusado ou etc. Não se deve de todo. Senão, é claro que as mulheres, muitas das vezes, quando dizem que são violadas, também vão ser questionadas. Mas tens a certeza que isso acontece? Tens a certeza que isso aconteceu? Que, mais uma vez, é bem representado nesta história. Como é que alguém pode perguntar este tipo de situações a alguém que sofreu de violação? Como é que alguém pode, de todo, perguntar a uma rapariga: tens a certeza que isto aconteceu? Tens a certeza que isto aconteceu?
Se calhar estavas bêbada, se calhar estavas um bocadinho alegre, se calhar consentiste e não te lembras. Não, não. Autoridades, ainda por cima, é uma coisa que nós sabemos que isto acontece muitas das vezes, é que agressores não são devidamente culpados ou devidamente acusados destas situações, porque, lá está, as autoridades deixam um bocadinho solto esta situação. Não existe praticamente consequências para o violador. O violador sai apenas com uma palmada nas costas e tipo, tem cuidado, meu querido. Como vocês podem ver na série de 13 Reasons Why, estas situações todas estão muito bem representadas nesta história. Eu aconselho a ver, mas se vocês têm consciência de que não podem ler ou ver sobre este assunto ou sobre este tema, eu aconselho a não ler. Não façam de todo essa tentativa, se não se sentem confortáveis. E esta situação toda de autoridades que não aceitam, como por exemplo polícia, que não acreditam na vítima, está muito bem representado nesta história e ainda por cima deixaram-me cansada, deixaram-me sem esperança de que alguma coisa iria acontecer em relação a esta situação que estava a acontecer neste livro, como muitas vezes eu acho que deve acontecer na vida real. Em relação ao ambiente, o ambiente da história, eu devo de dizer, é muito perturbador as cenas das vítimas. E demasiado gráfico, demasiado intenso. Eu não sabia muitas vezes o que pensar quando estava a ler, porque nós sentimos o que é que as personagens estavam a sentir. É muito, muito gráfico. Acreditem. E estamos a falar de vários violadores e várias vítimas, infelizmente. Em questões de foco de ambiente não existe muito, ou seja, estrutural, ou seja, como é que é representada as descrições dos locais, não são de todo muito representadas, porque o foco não é esse, o foco é das personagens, e isso é uma coisa muito bem aproveitada neste livro. Em questões da escrita é muito, muito fácil de ler, é muito fácil de traduzir também, por isso Portugal, por amor de Deus, editoras de Portugal, traduzem este livro, porque acreditem, vale muito a pena. Eu acho que deveria de ser um livro que todas as mulheres deveriam de ler. Não só mulheres, adolescentes principalmente deveriam de ler este livro, sinceramente. Por isso eu acabo este livro com um apelo que, se vocês forem mulheres, se vocês já estiveram nesta situação e precisem de ajuda, tem aqui links que vocês podem usar para falar desta situação. E também peço a todas as editoras que estiverem a ver, se estiverem a ver, para considerar este livro e livros como estes para estarem publicados em Portugal. E eu adorei este livro, eu dei 5 estrelas já agora. Isto é uma opinião bastante extensa e também falo de muitas coisas que gostava de falar, por isso falei. Espero que tenham gostado. Deixem um comentário aqui em baixo se vocês querem opiniões assim mais vezes. Esta opinião foi um bocadinho mais séria, mais... por isso, espero que tenham gostado e vemo-nos numa próxima. Adeus!